Fala galera, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, mais uma vez aqui, Vitor Novaes com vocês, falando sobre hoje um tema que é muito importante para você que tem aquela dificuldade de delegar, de definir responsáveis, de atribuir tarefas às pessoas em determinados momentos frente à sua operação. Então, essa ferramenta que eu vou mostrar a vocês aqui hoje, fique até o final do vídeo porque pode ter certeza que ela vai resolver uma série de gargalos que você tem na tua operação. E você está chegando agora aqui no nosso canal, dá essa força, se inscreve, curte, compartilha para esse conteúdo chegar para mais e mais pessoas e a gente poder estar aqui sempre trazendo mais conteúdo, trazendo inovação, trazendo material que seja de uso prático do dia a dia de vocês. Então, vamos para cima? Vamos Galera, hoje eu vou falar com vocês sobre uma ferramenta chamada RACI. O que é a RACI? Ela nada mais é do que uma ferramenta que define as partes envolvidas de uma determinada atividade na sua operação. Então, pare e pense o seguinte: imagina que você tem um momento lá, como por exemplo, abrir a loja. Você tem uma loja e você precisa abrir, e aí você tem uma pessoa que é do caixa, uma pessoa que faz isso, que faz aquilo, e tem coisa que é da sua função, né? Quem vai abrir o caixa, obviamente, é o caixa, não é o segurança, o porteiro. Mas algumas outras atividades, elas ficam ali com falta de definição de quem deve executar. E quem apoia aquela pessoa no caso dela precisar de uma ajuda. E no caso de um problema, quem é que eu devo recorrer? Então, é um pouco disso que a gente traz nessa ferramenta e eu já vou chegando aqui e mostrar para vocês como é que ela funciona. Aqui está o layout dela, isso aqui é uma ferramenta RACI, deixa eu puxar o mouse. Então aqui eu tenho exatamente um desenho de uma loja, né? O processo de abertura de uma loja. Lembrando que vocês podem usar essa ferramenta de diversas formas. Então, eu coloquei aqui processo de padronização do PVC, do PDV diário, né? O ponto de venda. E como é que se divide o RACI? R de responsável, o A de quem aprova ou valida a atividade, S de um recurso que apoia a execução da tarefa, ou seja, um suporte, C, o recurso que deve ser consultado, e o I, o recurso que deve ser informado. Ou seja, aqui embaixo eu fiz um detalhamento, né, uma subdivisão, abertura e fechamento de loja, operações diárias do PDV, operações de vendas e logística e o fechamento da loja. Então, grosseiramente, vou dar uma ampliada aqui para ficar claro, eu tenho gargalos aqui, eu tenho confusões, tenho distúrbios ali na minha operação do dia a dia, porque as pessoas confundem de quem é responsável pelo quê, né? E para não ficar aquela coisa da pessoa, eu sei que eu sou responsável, mas pô, toda hora eu peço ajuda, nunca tem ninguém para me ajudar. Então, isso aqui visa deixar muito mais claro para todo mundo que está envolvido no processo, quem é que vai dar apoio, quem é que vai dar suporte, quem é que tem que ser consultado. Então, vou dar um exemplo muito bobo aqui. Se eu pego um processo de abrir as portas e acesso da loja, eu tenho aqui um responsável, que é a supervisora da loja, é a pessoa que chegava no horário da abertura com a chave e literalmente abria. Eu tenho um conferente aqui, que é a pessoa de suporte, é a pessoa que vai ter que estar com ela obrigatoriamente ali, ou é a primeira pessoa no caso de uma cobertura, de uma ausência, de qualquer eventualidade. Fora isso, a gente não tem mais nenhuma demanda, porque é um processo, obviamente, muito simples, né? Que é o processo de abrir uma loja. Vamos pegar uma tarefa um pouco mais complexa aqui, ó. Problemas com entrega, beleza. Quando acontece um problema de entrega, quem são as pessoas que estão envolvidas nesse processo? Bem, a gente tem um gerente de loja aqui, ó, que ele deve ser problemas com entrega consultado. Ou seja, nenhum movimento pode ser feito adicionalmente sem que essa pessoa dê o aval, sem que essa pessoa diga sim ou não. Mas não é necessariamente ela quem executa, ela não está como responsável, ela está como consultado. Ou seja, no caso de problemas que fujam do nível de autonomia de cada pessoa, essa pessoa aqui, obrigatoriamente, ela é consultada. Neste caso especificamente, a gente tem um responsável, né? Que nesse caso aqui é o supervisor de logística. Então, esse cara é o cara responsável por tocar, fazer a banda tocar. Mas vejam bem, no caso de um problema que fuja em nível de autonomia, que fuja alguma competência que falte àquela pessoa naquela função, ela consulta seu primeiro imediato, que nesse caso é o gerente da loja. Temos mais alguém? Também não temos, mas temos um I aqui de informado. Quem é essa pessoa que deve ser informado? Um diretor, né? Então, no caso de um problema, um diretor, ele tem que ser acionado, tem que ser informado. O que é ser informado? É receber um WhatsApp, é uma mensagem, pedir para alguém avisar, é passar um e-mail.
é só para notificar que existe um problema. E, obviamente, aqui você também tem que definir o que é problema, qual a magnitude do problema. Por exemplo, essa loja nossa aqui que tem um exemplo, a gente tinha uma operação muito voltada para consultoras. Então, problema diário, corriqueiros, que você tem uma pessoa de nível de autonomia uma pessoa com responsabilidade da função, ela resolve. Ah, um cliente atrasou, ó, senhora, eu estou te mandando, amanhã eu mando a outra parte, peço desculpa e tal e tal. Mas por que que a gente coloca um consultado e a diretoria a nível de informação? Porque aqui a gente tinha vendas técnicas, vendas a consultoras, venda de 100, 200, 300 mil e por aí vai. Então, o que que acontece? Era importante você ser sinalizado, porque imagina você receber uma ligação de uma consultora gigantesca de um pedido de 200 mil que deu algum problema e você não está sabendo de nada. Então, nesse caso, o informado é nesse aspecto. Vamos pegar uma dessas aqui, que tem suporte, para entender que etapa é essa. Né? Problemas na rede ou internet. Então, aqui o gerente é o responsável, né? Ele é quem tem que estar à frente e tem o plano de manutenção, né? Cobrar lá do prestador técnico, seja de quem for. E a gente tem aqui, ó, S de suporte, que é o suporte TI. Tem outra pessoa de TI, né? O SGM, que é, nesse caso, uma empresa era a pessoa de suporte. O ser consultado é o diretor responsável pela parte de TI, né? Qualquer nível de informação ele deve ser consultado, e outro diretor responsável por operações, né, e comercial, ele fica com a parte de ser apenas informado. Por que informado? Porque uma internet dessa cai, as notas são emitidas em contingência, pode ficar pedido preso, pode ter algum problema na operação se tiver numa data de inventário. Então, por via das dúvidas, se tiver qualquer oscilação, e obviamente também defina o que é essa falta de internet. É acima de 2 horas, é mais do que um dia, enfim. Então, é um pouco nesse aspecto. Vamos pegar uma dessa aqui que tem bastante gente envolvida. Reunião com metas, campanhas e diretrizes. Opa, responsáveis. O supervisor e o gerente de loja são responsáveis por fazer as reuniões, né? Aqui tinha uma rotina, um daily diário de acompanhamento de metas de vendas. Então a gente tem as pessoas de suporte, que são pessoas que devem estar envolvidas, né? Toda a equipe aqui de conferência e apoio de loja. Por quê? Porque muitas vezes a meta campanha diretriz, eles participam, isso aqui é basicamente para dizer, vocês têm que estar na reunião. Então a reunião começa falando de forma geral e depois canalizada para as metas dos vendedores. Ou vice-versa também, vai muito da condução da liderança. A instrução sempre que eu dei, e até muito baseado do PEX da Ambev ali, a gente tem uma curva de dinâmica dessa reunião, onde a gente começa com informações gerais, entra nas metas, indicadores cruciais e aí fecha naquele uhul, vamos embora e vamos bater as metas do nosso time. Então aqui a gente tem mais as outras pessoas de apoio daquela unidade, né? Todas são suporte, ou seja, pessoas devem estar disponíveis. Pode ser outra coisa. Quem está no R obrigatoriamente está em toda a reunião. Quem está no S não necessariamente está em todas as reuniões. Por isso que eles ficam de sobreaviso aqui. E, por fim, um último exemplo aqui, acompanhamento dos pedidos pendentes. Tem uma pessoa que deve ser informado, que é o gerente da loja, tem uma pessoa que deve ser consultada, que é a supervisora de loja. Os responsáveis estão aqui, que são as primeiras pessoas da logística, né, os conferentes e o supervisor. Aqui todo mundo é suporte, porque o vendedor é quem faz a venda, então é importante, isso está muito claro, que eles têm que se colocar disponíveis para ajudar a tirar qualquer dúvida. E só para a gente entender um pouco dessa dinâmica aqui, galera. Você vê que isso aqui é um quadro muito pequenininho, onde você pode ampliar, colocar mais informação, menos informação. Só que você precisa treinar as pessoas, elas precisam entender como é que funciona esse painel. Por quê? Porque as pessoas, não é a ideia ela ficar olhando isso toda hora, mas isso é para ficar registrado numa parede. Porque no dia a dia, uma atividade ou outra muito pontual, a internet não falta todo dia, mas é importante você estar ali na parede e usar isso em algumas reuniões de forma visual, para quando ocorrer o problema, você não ficar, ah, mas de quem é o responsável? E agora? Entende? Então, desse modo aqui, galera, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham muita clareza dos seus papéis, responsabilidades, atribuições dentro de uma atividade, uma tarefa, seja ela qual for. E com essa ferramenta aqui, eu garanto a vocês, se vocês criarem ela, né, escreverem ela, desenharem ela, aplicarem junto ao time de vocês, fizerem treinamento, reciclagem, né, a cada 4 meses, 3 meses, 6 meses, vocês estarem revisitando, ainda que não tenha tido nenhum problema, vocês vão ter um nível de sinergia e comunicação e definição, clareza de responsabilidades dentro da operação de vocês. Espero muito que tenha ajudado
E se você gosta de conteúdos como esse aí, já te peço mais uma vez o seu apoio para você curtir, compartilhar. Se inscreve no nosso canal para estar ajudando, porque pretendo trazer muito conteúdo como esse daqui para frente. Valeu, galera. Obrigado e até a próxima.